Fala pessoal, eu sou o André Lima e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como imprimir múltiplas vias no Report Viewer. Bom, eu tô aqui com um relatório muito simples, porque como eu sempre digo, não importa o relatório, importa mostrar o conceito para vocês poderem aplicar no relatório que vocês tiverem que construir. Esse relatório aqui é um relatório muito simples de listagem de produtos agrupados por categoria. Nada demais aqui, a gente tem 9 produtos agrupados em algumas categorias. A estrutura dele é essa aqui, muito simples. Como é que a gente faz para adicionar o conceito de vias nesse relatório? Bom, a gente tem algumas opções. Eu vou mostrar para vocês 3 opções que eu consigo visualizar para adicionar essa opção de imprimir mais de uma via desse mesmo relatório. A primeira delas é a seguinte: se a gente tivesse aqui na nossa tabela que a gente alimenta esse relatório, essa é a tabela que está alimentando esse relatório, se a gente tivesse uma outra coluna aqui chamada via, né, essa coluna seria inteiro, e aí a gente duplicasse ou triplicasse ou quadruplicasse, dependendo da quantidade de vias que você quer imprimir, se a gente duplicasse esses dados e no nosso relatório a gente agrupasse por essa coluna via, a gente teria o efeito desejado, que é a primeira opção que eu vou mostrar aqui para vocês. Claro que nesse caso a gente está usando um dataset tipado, então eu tive que adicionar a coluna via aqui na nossa tabela, mas se você estiver trazendo essas informações do banco sem dataset tipado, você poderia fazer isso de forma mais fácil, adicionando essa coluna no code behind e fazendo um processo menos trabalhoso que nem o que eu vou ter que fazer aqui, porque por exemplo eu estou adicionando algumas linhas aqui e agora ele vai pedir a coluna, um dado, uma informação para a coluna via, porque eu estou trabalhando com dados em memória. Claro que no sistema de verdade essas informações vão estar vindo de algum lugar, muito provavelmente do banco de dados, mas coloquei aqui 1 como o valor da via, né, default, inclusive você está aqui um valor padrão como 1. Se você estiver trabalhando com classes de dados, por exemplo, com Entity Framework, você teria que fazer a duplicação também manual dos dados. Eu vou fazer aqui com uma data table, mas você poderia fazer com listas também, com objetos, com listas IEnumerable. Vamos criar um método aqui então, ó, que vai retornar uma outra data table, gerenciar vias. Esse método vai receber nossa data table, vai receber o nome da coluna via, porque, né, vamos tentar fazer um método meio que genérico, que se a coluna não chamar via, chamar alguma outra coisa, ele também consiga tratar essa situação, e quantidade de vias que a gente vai querer. Legal, vamos criar aqui então, ó, um retorno, que vai ser, a princípio, origem.copy. O que o método copy faz? Ele cria uma cópia idêntica da data table, inclusive com os dados, não só a estrutura, mas também os dados. A gente tem o método clone, que clona só a estrutura, e a gente tem o método copy, que copia também os dados. Então a gente vai começar como base com a nossa tabela, que já tem uma via. O que a gente vai fazer aqui? Um for de 2 até a quantidade de vias. Então se eu passar 1, esse for nem vai ser executado. Se eu passar 2, esse for vai ser executado uma vez. Aqui a gente vai fazer o seguinte: para cada linha da nossa tabela, então data row, para cada linha da nossa tabela, a gente vai criar uma nova linha. A gente vai setar o conteúdo dessa linha como uma cópia da linha atual que eu estou copiando. Como que a gente copia? Através desse item array. Item array é um array com todas as informações de cada uma das colunas da linha. Então eu estou pegando a linha original, estou clonando esse array e estou setando na linha que vai ser a cópia. O que está faltando agora a gente fazer? Setar o valor da coluna via como o valor atual. Então se eu tiver no loop com o número 2, ele vai setar via número 2. E a gente vai adicionar a nova linha na data table. Pronto. Com isso a gente tem um método que duplica, triplica, quadriplica ou faz a quantidade de linhas vezes n, que é a quantidade de vias que a gente vai passar aqui para o nosso método. Aí a gente pega aqui, vai fazer nova tabela, gerenciar vias, vai ser a nossa tabela de produto, a origem, o nome da coluna é via, e a quantidade de vias vamos começar com 1, para ver se o nosso relatório continua funcionando com uma via só. E aqui a gente vai fazer this report viewer 1, local report, data sources clear,
porque eu quero passar essa outra tabela e não a tabela de produto original, eu quero passar uma outra tabela. E aqui a gente vai adicionar o nome, eu sei, o nome do dataset no relatório chama dataset relatório, e eu vou passar a nossa nova tabela, ok? Vamos executar e vamos ver se a nossa aplicação continua funcionando como antes. Muito bem, temos o mesmo relatório aqui. O que vai acontecer se a gente passar aqui duas vias? Olha aqui, eu fiz alguma coisa errada. Vamos ver o que eu errei aqui. Olha, eu tenho que percorrer as linhas da tabela original e não da tabela de retorno, né? Senão, não vai dar certo mesmo. Vamos tentar de novo. Muito bem, aqui a gente tem os dados duplicados, mas está tudo numa página só. Como é que a gente faz para separar essas duas vias? Agora a gente vai vir o nosso relatório aqui. No nosso Report Data, nessa janela aqui, vamos dar um refresh e a gente vai ter a nossa coluna via aqui. Se você estiver trabalhando com datasets que não sejam tipados ou com classes de dados, você pode utilizar uma ferramenta que eu construí aqui, uma ferramenta open source, Report Viewer Dataset Editor, que você consegue abrir o relatório e adicionar essa coluna manualmente, caso você não queira trabalhar com um dataset customizado para o seu relatório. Você poderia fazer isso no Code Behind e só adicionar a coluna através dessa ferramenta aí que eu estou desenvolvendo, que você já pode baixar. E eu vou deixar o link aqui, você pode conferir na descrição do vídeo também. Temos a nossa coluna via aqui. Agora a gente vai fazer assim, ó, adicionar grupo, parent group, por via, ok. Vamos deletar aqui, porque a gente não precisa dessa informação. Vamos deletar somente a coluna e não o grupo, para a gente manter o grupo aqui, ok. E agora a gente vai vir aqui nas propriedades do grupo e vai falar page break, para quebrar a página entre as instâncias do grupo. Com essa configuração, a gente executa novamente. E a gente tem aqui o relatório agora com duas vias. Primeira via, segunda via idêntica, certo? Se a gente passar 3, 4, 5, ele vai criar 3, 4, 5 vias do nosso relatório. Legal, essa é uma opção para a gente trabalhar com a questão de vias no Report Viewer. Uma outra opção é, se você estiver trabalhando com o botão imprimir e você não precisar exibir as duas vias no controle visualizador do relatório, se você puder só gerenciar isso na hora de imprimir, ou seja, você exibe uma via, mas na hora de imprimir você imprime duas, você pode fazer isso da seguinte forma. A gente vem aqui no evento print, do controle do Report Viewer, print, a gente vai setar e.printerSettings.copies igual a 2. O que isso vai fazer? Vai fazer com que quando você clicar em print, aqui vai vir sempre 2 para o usuário não precisar alterar essa informação que a gente sabe que normalmente o usuário vai esquecer de imprimir 2 cópias. Ele vai ter que imprimir daí mais uma, vai ficar irritado e vai pensar, poxa, por que eu mandei esse desenvolvedor fazer esse sistema para mim? Então, aqui a gente pode fazer isso de forma automática. Uma outra opção é, se você estiver fazendo uma impressão direta na impressora, se você não estiver nem exibindo o relatório num controle visualizador do Report Viewer e estiver utilizando essa sistemática aqui que eu mostrei de imprimir o Report Viewer direto na impressora, que é um outro vídeo que eu mostro como fazer isso, você pode conferir também aqui, configurar isso no método imprimir. Tem um método imprimir que eu mostro nesse artigo. A gente pode setar aqui em pd, né, que é o print document, .printerSettings.copies igual a 2. Da mesma forma que eu setei aqui o nome da impressora, eu posso setar o número de cópias também aqui direto no código. Então essas são 3 opções de fazer a impressão de múltiplas vias com o Report Viewer. Uma adicionando a coluna ou uma informação de vias, e a gente duplica ou triplica as informações do nosso dataset e agrupa por essa coluna no relatório, quebrando em páginas por esse grupo. Segunda opção é, se a gente for exibir só uma via, mas imprimir sempre duas, a gente seta essa opção Copies no Printer Settings do editor, do visualizador. E terceira opção, se você estiver imprimindo direto na impressora com essa sistemática que eu mostrei no vídeo anterior, só setar aqui também o número de cópias e aí o relatório vai ser impresso N vezes conforme você configurar aqui. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o joinha, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui também falando o que você gostou, se você já usou essa sistemática ou não, ou se você vai usar no seu sistema e se funcionou direitinho, ou se tem algum problema, me informa aqui nos comentários que eu respondo para você sem problema nenhum. E se você quiser baixar o código desse exemplo completo, tanto em C#, que é o que eu mostrei aqui
no vídeo quanto em VBNet, que é o que eu vou preparar e deixar também para baixar, você pode acessar no meu site www.andrealveslima.com.br, se inscreve na minha newsletter e aí você vai ter acesso não só a este exemplo aqui, o código desse exemplo, como também os códigos dos outros exemplos que eu já postei no passado e os que eu for postar mais para frente também. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.